E aí, gente? Hoje nós vamos falar um pouco sobre ideologia. Para a gente entender uma palavra, é preciso entender por que ela foi criada. Toda palavra que a gente usa responde a uma necessidade de falar alguma coisa. Então é bom ver o contexto em que a palavra aparece pela primeira vez e depois acompanhar as transformações que ela sofre para a gente entender o que significa esse palavrão, que é ideologia. Ideologia no começo é uma escola filosófica da França, do final do século XVIII. São todos franceses ali na época da Revolução e que ajudaram inclusive a formar as instituições educacionais da França pós-revolucionária. Pois bem, essa escola de pensamento definia a si mesmo como estudo das ideias. Ideia, logia, estudo. Só que o pessoal na Alemanha não gostava do que eles faziam. As escolas filosóficas da Alemanha não gostavam das da França naquela época e se viam como abordagens filosóficas rivais. Isso ajuda a entender porque o mais importante autor a se pronunciar contra os ideólogos foi um alemão, o Karl Marx. O problema que o Marx via nos ideólogos é que eles pareciam não ter muitos pés no chão. Segundo Marx, ao invés de analisar os problemas da França depois da Revolução, eles entraram no parafuso de pegar as palavras, as ideias e ficar analisando, pensando, isolados nos seus gabinetes. O Marx dizia que a filosofia deles perdia o foco de tudo que era importante, para ficar só nas discussões mesquinhas sem relevância lá que eles tinham. Isso foi suficiente para o Marx pegar o nome de ideologia emprestado para fazer um dos conceitos mais importantes do marxismo. O que é irônico é que leis como Escola Sem Partido e outras iniciativas que se dizem contra a ideologia de gênero, por exemplo, usam um conceito que é marxista e parece que não vê nenhum problema nisso, embora eles não queiram que ninguém leia Marx e talvez seja por isso que eles não sabem do que eles estão falando, já que eles não sabem o que a palavra significa. Já para o Marx, ideologia é como se chama um ato de esconder as verdadeiras intenções de alguma parte do sistema social. Por exemplo, quando eu digo que o trabalho dignifica o homem, esqueço de dizer que não é preciso trabalhar para ser rico e que os verdadeiramente ricos não trabalham como os pobres. Ou quando eu digo que a escola serve para formar a criança sem mostrar, por outro lado, que ela também limita as capacidades da criança para só o que você vai mostrar para ela. Para o Marx, o próprio capitalismo é todo um sistema de ideologia pronto para te enganar e te transformar no maior defensor do capitalismo, ao mesmo tempo que você será constantemente prejudicado por esse sistema. Só que isso nunca é falado, não fica aberto, fica nas entrelinhas. E você nunca vai descobrir, a não ser que venha um marxista te contar. Mas o que isso tem a ver com o que nós, no Brasil de hoje, entendemos por ideologia? Aqui começa o problema. A gente sempre vê em comentários da internet, em discursos e textos, as pessoas acusando umas às outras de serem ideológicas e de falarem só de ideologia sem discutir as coisas concretas. Isso é a herança do Marx. Para o Marx, a ideologia é sempre perversa. E a tradição que busca no Marx as suas raízes continua ainda. A ideologia, nesse ponto de vista, está sempre te escondendo alguma coisa. E sabe que está te escondendo. Daí falar ideologia comunista, ideologia de gênero, ideologia neoliberal, ideologia evangélica, etc. Isso significaria um jeito de pensar falido, errado, manipulador, mas que parece ser certo. A ilusão como parte integrante desses jeitos de pensar. Mas há um outro lado mais recente, no pensamento já do século XX, que repensa tudo isso. E o que eles vão dizer é que, na verdade, todo mundo tem uma ideologia. Essa é de muita gente que tem pensado a respeito desde que o Marx já não é o principal autor a dar as cartas do jogo. A gente pode mostrar isso de forma simples com um problema. Como é que eu vou saber se uma visão de mundo é uma ideologia ou não? Quem é a favor dela vai dizer que não tem nada de ideológico, e quem é contra vai tentar mostrar as coisas que não foram ditas, para fazer com que as máscaras caiam, quer dizer, dissipar essa ilusão. Mas o que se tem defendido é que todo sistema cultural é uma ideologia. Para mostrar isso, vou usar dois exemplos. Certo viés cristão quer que você só faça sexo depois do casamento, condena o aborto em qualquer ocasião, acha que o mundo foi criado em 7 dias e não gosta da teoria da evolução. Antes de decidir se isso é uma ideologia, vamos apontar que essa visão de mundo te dá um código de conduta. Para entender isso, só pensar nos 10 mandamentos, 10 regras sobre como você deve levar a sua vida. Esse código individual acaba criando um modelo de sociedade, mesmo que você não pense nisso, ou mesmo que você não perceba. 2. Do mesmo jeito, uma certa versão do comunismo achava que os meios de produção deviam ser coletivizados, que a propriedade privada devia ser abolida, que a religião não devia existir. Antes de pensar se isso era uma ideologia, é bom pensar que se trata de um modelo de sociedade, como a sociedade deveria ser. E esse modelo cria, indiretamente mesmo que não se pense nisso, um código de conduta para cada pessoa. Essas duas coisas, código de conduta e modelo de sociedade, existem uma em função da outra. Não dá para ter uma sem que exista a outra. É o modelo de sociedade que produz os códigos de conduta, são os códigos de conduta em conjunto que produzem o modelo de sociedade. Agora, qualquer que seja a forma como nós vamos levar a nossa vida, nós sempre vamos levá-la de algum jeito. Ou tem escola ou não tem, ou tem propriedade privada ou não tem, ou o aborto é permitido ou não. Quer dizer, como quer que nós desejamos viver, a gente vai ter que decidir sobre essas coisas e tantas outras. As pessoas que falam mal da ideologia parecem querer dizer que não é pra gente falar sobre nada disso. Mas não tem como não falar, não tem como fugir. A gente sempre vai estar vivendo de algum jeito e sempre terá que falar sobre ele para que ele continue existindo. É esse o princípio da educação.
Toda criança nova que nasce precisa aprender como viver na sociedade em que nasceu. Assim, se você for cristão, você vai criar seus filhos com um código moral cristão. Se você for comunista, você vai criar seus filhos a partir de ideias comunistas. Educar é moldar o comportamento e as realidades em que nós vivemos. Se isso for ideologia, então todas as culturas são ideológicas. E é essa a outra posição mais recente, defendida por alguns antropólogos e também pelo Paulo Freire. Posição essa que se opõe à do Marx. O Marx, desse ponto de vista, estava um pouco errado porque a ideologia não é uma coisa que tem que ser perversa. Ela até pode ser perversa, algumas vezes foi e é. Mas ele estava errado porque ideologia e cultura coincidem, são parte do comportamento humano. Agora, nós, como país, temos uma ideologia oficial. Essa ideologia é o jeito como nós conduzimos as coisas do país, como as coisas estão organizadas. O documento que expressa, porque encarna parte dessa ideologia, é a Constituição Federal. Então, quando a Assembleia de Alagoas ou qualquer outra Assembleia Legislativa, estadual ou municipal, decide tirar toda a ideologia da escola, ela elimina a razão de ser da própria escola. Para que serve a escola? Para informar as crianças mais novas sobre como é o nosso mundo, o que importa nele, o que deve ser feito, o que deve ser pensado, como as coisas funcionam, como elas devem funcionar. Se você quer que um professor não tenha ideologia, você o proíbe de dizer qualquer coisa para essa criança. Não só sobre gênero, mas também sobre Deus. E quando você troca aulas de educação sexual por aulas de educação religiosa, você só substituiu uma ideologia de gênero por uma ideologia de Deus. Não tem como fugir. É tudo sobre decidir como nós, como sociedade, vamos pautar nossa vida. É tudo sobre ideologia. Agora, o aspecto mais importante da ideologia é afetivo. Mas isso porque a nossa vida é afetiva. Não dá pra você falar de um jeito de viver, seja comunismo ou cristianismo, sem falar dos valores que você vai preferir ou não. Daquilo que você quer e do que você não quer, do que você ama e do que você odeia, das coisas que você aprova e não aprova, e daí das coisas que você deveria fazer e das que não deveria. Resumindo, a ideologia ensina os sentimentos que você deve ter com relação a cada uma das coisas do mundo. Amar Deus sobre todas as coisas significa que você deve ter um sentimento. A cultura é ideologia e a política é feita de ideologia, porque a política é a parte da cultura que a gente pode, ou pelo menos deveria poder, usar para discutir e escolher como nós vamos viver. Extinguir o Ministério da Cultura, por exemplo, é uma atitude ideológica, porque muda a forma como está organizado o jeito como nós vivemos. Agora, a maior parte da população brasileira por muito tempo não soube o que é política, nem discussão política. Hoje algumas pessoas, sem saberem, preferem que a política continue não existindo. São essas pessoas que falam contra a ideologia. Ideologia, como eu disse, é política, é um modelo de sociedade. Se você quer proibir a minha ideologia, você quer proibir as minhas manifestações culturais e a forma como eu prefiro viver. E querer proibir a minha só pode ser para trocá-la por outra, trocá-la pela sua. Então a gente tem que falar de política, e política é sobre como nós vamos viver, quer dizer, sobre ideologia. É sobre escolher uma ideologia que pareça boa para todos nós ao mesmo tempo, cristão ou comunista, que consiga acomodar todos nós para que possamos viver juntos. E depois defender essa escolha, sem esconder em nenhum momento que se trata de uma escolha, que pode e deve continuar sendo debatida. A diferença passa a ser, então, entre as ideologias abertas e as ideologias fechadas. Uma ideologia aberta sabe que ela é uma escolha entre muitas e nunca deixa de apontar isso. Quando um tipo de pensamento não fizer isso, é uma ideologia fechada. Esse é um tipo de ideologia que a gente tem o dever de desmascarar quando ele tenta dominar todas as outras. É esse o tipo de ideologia das leis de escola sem partido ou da lei contra o comunismo do Bolsonaro. Lutar contra essas leis burras é lutar pela liberdade de pensar e discutir a política, a Constituição, a nossa forma de viver. Era isso que eu tinha a dizer. Um abraço. Obrigado por assistirem. Mas antes eu só queria lembrar que isso aqui que eu estou fazendo é também ideológico. Essa minha ideologia acredita que o que as pessoas devem fazer é procurar se informar, pensar e divulgar o que elas pensam e ouvem dizer, para que todos possamos viver melhor, de acordo com o que cada um de nós acha que é certo, sem deixar de ouvir os outros, o que é, inclusive, a parte mais importante. Muito obrigado. Até mais.